Bora conversar? Então vem que eu tenho coisas para te falar nesse vídeo muito importante hoje. Bom, como vocês sabem, eu mudei para o Paraguai, vai fazer 5 meses, agora dia 14, né? A gente mudou aqui a 14, meados de 14, 17, dentro desse tempo. A gente mudou para o Paraguai, né, em dezembro, então a gente tá vendo aqui muitas experiências, tá, gente? Eu falo muito Paraguai no Instagram, mostro o lado muito bom, mostro, sabe, coisas bem legais, que de fato tem muitas coisas legais, mas seria leviano, seria mentiroso da minha parte falar que não tem, que só tem coisa, só tem flores, né, que é perfeito e maravilhoso como todo mundo tem feito. Se julgar, né, porque as pessoas falaram que é isso, que é aquilo outro, mas é muito difícil, porque quando você tá num lugar, você quer enxergar as coisas boas daquele lugar, principalmente quando você moveu para aquele lugar e fez pesquisa antes, né, e moveu com toda a sua família, então você quer continuar acreditando que aquele lugar, ele é muito bom, né, eu não digo perfeito, que perfeição não existe, mas você busca informações também para você ir para aquele lugar. Então eu decidi fazer esse vídeo somente porque a gente precisa ser real com outras pessoas que estão vindo pra cá, né? E não é um vídeo pra denigrir imagem ou nada disso, né? É um vídeo principalmente porque informativo, tá? Então não vou fazer muito rodeio não, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, porque eu sou meio sincerona, né? Então às vezes isso vai soar um pouco como, às vezes já soou como agressividade, algumas pessoas já falaram, ou volta pro Brasil, e não é isso, o intuito não é falar, olha, não venham, ou o intuito é falar, venham, não é. Então eu vou falar do que acontece aqui no Paraguai e o que você precisa saber com as informações que você tem em mão para você tomar a sua decisão, não é mesmo? Então tá. Então assim, gente, existe sim no Paraguai, inclusive eu fiz esse vídeo agora, resolvi fazer esse vídeo porque eu acabei de receber essa mensagem no grupo das mães, tá? E é uma coisa assim que acontece aqui também, né? E eu vou contar uma outra experiência pessoal e falar um pouco das coisas que acontecem aqui, tá? E aí, se você quiser também, eu sugiro para que você, antes de você tomar uma decisão de sair, qualquer que seja a sua decisão, que você quer mudar do seu país, né, seja Brasil, por conta de política, por conta de qualquer outra coisa, que você tome base por isso e não saia na emoção fazendo uma loucura, como eu já vi muitas pessoas fazendo, sai da emoção do Brasil, porque acreditando que aqui é o paraíso, aí monta a sua casa, paga super caro, porque aqui é mais caro mesmo para você equipar uma casa. Quer dizer, não é mais caro, mas não é tão mais barato. Na verdade, é o preço que teria que ser, entende? Aqui você paga o preço que teria que ser. Só que no Brasil muitas coisas são inflacionadas e aí acaba que você paga imposto. Se não fosse o imposto do Brasil, o Brasil teria muita coisa legal, muita coisa mais barata, muita coisa mais acessível por conta da quantidade de pessoas que tem lá, né? E aqui não, aqui é diferente porque você tem menos pessoas, embora não tenha essa taxação, então você ainda assim acaba pagando paga caro, mas ainda assim é mais barato que o Brasil, entendeu? O próximo passo. Então eu sugiro que você procure os canais de notícia da onde você quer morar. Isso é muito importante para você ver o que acontece, né? Então por que eu tô falando isso? Porque quando a gente começa a pesquisar sobre o Paraguai, muitas pessoas falam que é o lugar mais seguro para se viver. Será mesmo? Em relação, se você for comparar a mentalidade do Brasil e a quantidade de pessoas que tem no Brasil e a quantidade de pessoas que tem aqui, sim, é mais seguro. Porém, entretanto, todavia, como todo lugar onde tem gente, ainda assim acontecem coisas. Claro que não tanto quanto no Brasil, gente, que lá tá absurdamente perigoso, né? Porque a galera é mais sofisticada lá, né, nas coisas. Mas aqui sim acontece suicídio. Então, desde que eu tô falando isso baseado naquilo que eu vivo aqui, gente, né? Então, o que eu tenho visto também dos canais de notícia. Então, eu vi suicídio, sequestro, assalto a casas, pessoas andando pelada na rua, correndo. Eu vi também assassinato de segurança, acidentes de trânsito, acidentes de moto.
para tudo! Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um aviso para você. Mudar para o Paraguai e ser um planejamento real é a receita para o prejuízo. Eu criei um guia prático, um mapa anti-cilada com tudo que ninguém te conta no YouTube. Documentação, melhores bairros e os bônus que vão te salvar. O link tá aqui na descrição. Não caia em cilada, vem pelo caminho seguro. Casos de assédio sexual, né? E também em CDE, se for em CDE, isso aumenta ainda mais pela quantidade de pessoas, principalmente perto de fronteira, né? Que você tem assassinatos, enfim. Então, o que eu quero dizer é que você não estará imune. E isso é uma coisa que eu preciso te dizer, porque quando a gente está pesquisando, parece que isso aqui é a perfeição na Terra, é o paraíso na Terra, e não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então toma cuidado para você não achar que, por exemplo, quando eu cheguei aqui, por que eu tô falando isso? Isso é um alerta importante para as pessoas, tá? Então, quando eu cheguei aqui, a nossa casa é cheia de cerca elétrica, tem tudo. Então, a gente sempre liga. Então, assim, se você quiser vir aqui, você vai ser pipocada, hein? Então é importante falar. Mas assim, eu tava deixando o portão aberto muitas vezes, sabe? O carro, eu ia na academia e deixava ele destravado, confiando. Até que uma outra mãe, aconteceu isso com ela, de um grupo que eu faço parte. Ela deixou o carro aberto, ou deixou, eu não sei se estava travado, eu sei que a pessoa, e apareceu vídeo de segurança, porque tem vídeo de segurança por toda a cidade. E de fato a segurança aqui tem, onde eu moro em Encarnação, tem bastante polícia, a polícia chega, né, de fato. E aí a pessoa abriu a porta do carro dela, né, pegou as coisas do carro e saiu fora, né, e saiu, e pegou as coisas da filha dela. E a gente, quando vem aqui, né, você acha que não vai acontecer, né, você acha que mudou do país e não é igual ao Brasil, então você acha que não vai acontecer, né, então é isso que eu tô falando, nesse sentido. E outra coisa, né, então isso era uma coisa recente, mês passado, tava eu, né, o Diogo aqui, a Maria, conversando, da noite, a pessoa tocou aqui em casa, né, bateu palma, e ela falou, senhor, posso entrar e pegar minhas coisas? Você pode pegar minhas coisas? Porque eu ia ser assaltado e eu joguei a carteira e o celular por cima do portão, porque ia ser assaltado, eu fiquei assustada e joguei, né? Aí o Diogo pegou e obviamente que não abriu, né, gente? Se abriria, porque a gente não é doido de abrir. E nisso, Niki, aconteceu isso, a gente ficou assustado, óbvio, você olhou, você fala, meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo isso. Você fica assim, tipo, meu Deus do céu, não tô acreditando que tá acontecendo isso comigo. E aí nisso a gente até tentou, aí o Diogo ficou assustado, porque a casa, né, tem uma porta de vidro. E aí a gente saiu de frente da porta e falou para as crianças não ficarem na porta de vidro, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí a Oli começou a chorar, as crianças começaram a chorar, virou aquele fuzuê, né, aquela coisa toda. E a gente ficou assustado. Aí a gente, rapidamente, aí nessas horas você pensa, né, então tem o número da polícia com você, né, que é muito importante para que você não também saiba dos números principais, das informações principais que você precisa ter. E aí, rapidamente, fiquei procurando lá onde estava o número da polícia, que a gente não tinha nem separado, né? A gente veio e acha que não vai acontecer nada, não é mesmo? E aí, a gente pegou, o Diogo conseguiu falar com a polícia, em 5 minutos, no máximo, eles estavam aqui pra ver o que aconteceu. E o Diogo falou, tem uma pessoa parada aqui na frente da minha porta, e ele falou isso. Aí a polícia veio rapidamente, né? Aí o que aconteceu, e a gente descobriu que, de fato, o rapaz era um rapaz que é vizinho nosso, paraguaio, ele mora aqui perto, do lado, e ele estava vindo do trabalho, já estava escuro, ele falou, olha, eu moro aqui há muitos anos, 30 anos, eu nunca vi isso acontecer no Paraguai, de fato, eu nunca vi isso no meu bairro aqui. E ele viu a moto veio a direção, ele percebeu que ia ser assaltado e arremessou as coisas pra nossa casa. Aí até quando a polícia tava aqui, o Diogo foi, pegou as coisas dele, devolveu pra ele e tudo. E aí veio o outro vizinho da frente pra falar, olha, tá tudo bem, vocês precisam de alguma coisa, tal. E a gente, né, explicou, a gente não, porque eu fiquei com as crianças, mas o Diogo foi lá e explicou o que tava acontecendo. E aí a polícia foi fazer a ronda dele, foi descobrir, enfim, que eram 2 caras de moto no programa. E recentemente, essa mensagem do Grupo das Mães, né? E assim, a gente estava aqui e vive no mundo, assim, a gente, por exemplo, a Maria, ela realizou o sonho dela de algumas vezes no mercado, a pé, como antigamente,
né? Antigamente fazia muito isso, né, no Brasil e tal. Ela ia no mercado, vai às vezes, né? Enfim, não sei como é que é. Por isso a gente fala assim, que daí a gente vai refletindo sobre as coisas que estão acontecendo. E daí, gente, e aí vem essa situação, né? Então imagina até que você muda, né? Você vem para um país assim que está em desenvolvimento, né? Está em desenvolvimento e ainda assim está acontecendo isso, né? Então isso põe assim, sei lá, será de fato, né? O Paraguai, eu não sei. Eu simplesmente fiz esse vídeo porque eu faz muito tempo, desde que aconteceu esse episódio com a gente, eu quis fazer, fiquei refletindo se eu faria ou não esse vídeo, porque era muito precoce, mas como tem acontecido outras coisas e aqui tem muitas notícias, eu quero transmitir isso pra vocês saberem que não é um mundo perfeito, o portal mágico que todo mundo fala, é o portal mágico, sabe, aquela coisa, não é bem assim, gente, sabe, não é esse portal mágico. Então eu preciso que você saiba, claro que você vai encontrar boas casas, tudo, mas eu vou fazer um outro vídeo falando de casas, de preço e tal, mas Isa, você se arrepende? Não, de forma alguma, gente, de forma alguma, mas eu gosto do Paraguai, né, a gente vai viver aqui um tempo, não sei, até porque eu tenho rodinha no pé, mas assim, amei, tô aqui, tô vivendo, tô curtindo, tô aproveitando, meus filhos estão fazendo várias atividades, a gente é muito tranquila a cidade, em muitos aspectos, sabe, as pessoas aqui são muito solistas, sabe, mas está acontecendo isso também no Paraguai, claro que em um volume muito menor, tá? Mas eu não quero ser precipitada e leviana de não falar assim, olha, não tá acontecendo isso aqui, é um filme perfeito, sabe? Não, gente, eu mostro a vida real de fato. Se você me acompanha nos stories, você vê que eu mostro cachorro, mostro o carro da rua, mostro tudo, né? Então, tudo não dá, porque também é muita coisa, né? Mas eu mostro pra vocês o que vocês precisam saber do Paraguai, tá? Ai, que lindo, gente. Tá? Então, gente, eu queria trazer esses passos para você, para que todo mundo que tá tomando uma decisão, alguma coisa assim, eu fiz o guia Ancilada mostrando como é que você vai se virar aqui, como é que é gravado, não é um e-book, tá? Ai, vou ter que dar mamar pra ele, peraí, vou colocar a cabecinha. Não é um e-book, é uma aula mesmo, falando sobre o Paraguai, o guia Ancilada. Então é uma aula para você não vir desavisado para a encarnação, para você saber como é que você vai andar aqui, para você saber o que você precisa procurar, os meus contatos, como é que você vai procurar uma escola, como é que você vai comparar o preço do aluguel. Então eu fiz o guia Ancilada com esse objetivo, não é vendendo documentação, até porque lá dentro eu falo muito sobre essa documentação, para você não sair fazendo louco documentação como estão te vendendo por aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas é claro, gente, que eu preciso sim ser de alguma forma, né, fazer um produto para que eu continue fazendo, senão ficar fazendo de graça aqui, né? Também nem o sol quer, né? Só o sol, aliás, ou nem o sol quer tudo de graça, né? Então, assim, a vida ela é uma troca, né? A vida, não foi eu que inventei a vida é uma troca. Então, por isso, eu coloquei essas informações e muitas informações dentro do Guia Ancilada, que não é um e-book, tá? Não é e-book, é uma aula sobre a encarnação. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem ou que eu tenha conseguido transmitir a mensagem, né, desse vídeo de hoje. Mas para você ter base, ter informações sobre o Paraguai, comenta aqui se você viveu alguma experiência dessa, se você é de encarnação, se você que é paraguaio, tem sentido, se você que é paraguaio, tem assim, vos que é paraguaio, que está aqui assistindo, mirando esse vídeo, está sentindo a diferença que pasa em seu país, ou é assim, é normal, não é? Que passou com o câmbio de muitas pessoas para cá, outras nacionalidades, ou pensam que pensa você? Que pensa vos sobre isso? Déjame saber, déjame su mensaje, escríbeme que eu vou me quedar muito feliz por receber su contacto, su mensagem. Sim? Dale. Então, gente, aí se inscreva no canal, por favor, deixa seu like acá, eu vou me poner muito feliz. Tá, gente? Então, um beijo, até o próximo vídeo. In the next video, who knows, I'm talking English. Oh no, who knows? In English, maybe, because this
Como que é conteúdo? Subscribe the channel and say goodbye. Goodbye!